Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluias, crianças! Vocês gostaram desse louvor que a tia Ina cantou para vocês? Eu achei tão lindo, achei tão inspirado, que fui procurar saber quem foi essa pessoa que escreveu a letra dessa canção. E eu descobri que foi uma mulher. E o nome dela era Fanny James Crosby. E crianças, ela foi uma missionária. Mas a Fanny não precisou viajar pelo mundo afora para pregar a palavra de Deus, não. Ela fez missões urbanas ali mesmo onde ela morava. Ela nasceu em Nova York, mas ela não morava em Nova York. Ela morava bem afastado do centro, lá pro lado dos campos, num sítiozinho. Os pais dela eram cristãos, eles tinham Jesus no coração, não é? E a Fanny nasceu no dia 24 de março de 1820, crianças. Nós estamos em 2022. Sabe quantos anos, se a Fanny fosse viva, teria? 202 anos. E agora, no ano de 2020, fizeram uma comemoração, lembrando tudo quem a Fanny era. Fizeram até um monumento em homenagem a ela. Olha que coisa linda. E sabe o que eu mais descobri? Que a Fanny, ela compôs mais ou menos 8.000 hinos, todos traduzidos para várias línguas de muitos países. Pois é, e um deles é esse que eu acabei de cantar para vocês, só um trechozinho do coro. Não é lindo, crianças? É maravilhoso. Mas sabe o que é mais impressionante, crianças? A Fanny Crosby, ela era cega. Mas como assim? Vocês vão conhecer essa história já já. Crianças, a Fanny, ela nasceu num dia bem chuvoso, né? Muito difícil, era muito vento, mas ela nasceu sadia, ela enxergava muito bem. Mas quando foi com 3 semanas, a Fanny, ela ficou muito dodói, e os olhinhos dela ficaram muito inflamados, chamados de conjuntivite. Vocês sabem o que é conjuntivite? Né, que os nossos olhinhos ficam muito vermelhos, aí fica saindo aquela secreçãozinha no olho. E os pais da Fanny ficaram muito preocupados com ela e levaram ela ao médico. Só que o médico que geralmente eles se consultavam não era o mesmo que estava lá, era outro médico. Então esse outro médico tratou os olhinhos da Fanny com umas compressas de mostarda quente. Até os pais dela acharam, é assim mesmo? Mas era assim, para esse probleminha aqui só tem esse tratamento, não tem outro. Aí eles notaram que a gripe da Fanny tinha melhorado, que ela tinha parado um pouco de chorar, né? Mas aí levaram a Fanny de volta para casa. Aí era bebezinha, tá, gente? Gente, os olhos da Fanny eram azuis. Olha que coisa linda. Era uma criança muito linda. Mas com o passar dos dias, os pais da Fanny perceberam que criaram tipo umas escamazinhas nesse olhinho de dentro aqui, ó. Como fossem umas coisinhas brancas. E eles começaram a passar o dedinho assim, ó, na frente da visão dela, porque era assim que eles brincavam com ela todos os dias. E quando começaram a passar novamente, eles perceberam que a Fanny não acompanhava mais. Aí foi que eles viram que realmente a Fanny estava cega. Pois é, crianças. Mas sabe o que foi que também outra coisa triste que aconteceu na família da Fanny? Com 6 meses da Fanny nascida, o pai dela ficou também muito doente. E ele fez um pedido à sua esposa, a mãe da Fanny, que quando ele partisse, ela chamasse a mãe dele para ajudar a cuidar da Fanny. Que a Fanny era uma menina muito especial e que ela ia precisar de que outra pessoa a ajudasse. Pois é, crianças. E quando o pai da Fanny partiu, a mãe dela tinha que trabalhar fora. A mãe dela começou a trabalhar nas casas de algumas pessoas
que tinha muito dinheiro, né, que tinha posição, e ela trabalhava muito, muito, muito. E a avó da Fanny veio cuidar da Fanny, né, ajudar ela, porque a Fanny foi crescendo, crescendo, né, e ela esbarrava nas coisas, batia, mas até que chegou um dia que ela se acostumou. E eu vou contar essa parte da história quando a Fanny tinha 4 anos, crianças. A Fanny, ela gostava muito de ouvir as histórias da vovó. E um dia ela chegou para a vovó e perguntou: vovó, eu sempre fui cega. Aí a vovó disse: não, Fanny, você nem sempre foi cega. Ela disse: conta essa história para mim. Só que a Fanny já sabia da história, mas ela gostava de ouvir a história. E a avó contou toda a história para ela novamente de como aconteceu que ela ficou cega. Aí, a Fanny, ela tinha um lugar muito especial onde ela morava, que era uma pedra. E ela ficava sentada lá esperando a sua prima Polly. A prima Polly, ela só tinha 3 anos a mais que a Fanny. A Polly era a irmã da mãe de Fanny. Pois é, a avó de Fanny era a mãe da Polly. Olha aqui ela aqui, ó. E a Fanny ficava sentada nessa pedra esperando a Polly chegar para que elas pudessem brincar. E a Fanny, ela ficava escutando o barulho dos pássaros, né, sentindo o vento. E ela ouviu um pica-pau bicando numa árvore. E ela queria muito saber onde é que esse buraquinho que o pica-pau estava fazendo. E ela dizia assim, ó: ah, seu pica-pau, eu sei que você está bicando em alguma árvore aí. Eu vou descobrir, deixa só a minha amiga Polly chegar. A minha prima Polly chegar. E quando de repente ela ouviu passos. E sabe quem era? Era a Polly, vindo, correndo, naquela alegria para se encontrar com a Fanny para brincar. E a Polly, ela ensinava a Fanny, crianças, a subir nas árvores, a subir nos muros, né, que tinha ali nos sítios, que esses muros aqui, ó, é o que separava as casas das pessoas, né, os sítios, os terrenos. E ela falou assim para Polly: Polly, um dia eu vou estudar na mesma escola que você, para que você não vá sozinha para a escola. Aí a Polly ficou assim, pensativa, e disse: mas Fanny, como é que você vai estudar, Fanny? Para você aprender as coisas na escola, você precisa ler, e você é cega. Aí sabe o que a Fanny falou, crianças? Ela disse: você vai ver, eu vou conseguir ler, eu vou voltar a enxergar. Olha só, é o que a Fanny desejava. Aí, elas nem imaginavam, nem prestaram atenção que a avó da Fanny estava sentada lá pertinho da entrada da casa dela, da Fanny, né? Ouvindo toda a conversa delas. E sabe o que foi que a avó da Fanny fez? Ela fez uma oração. Ela falou assim: Jesus, me ajuda, Espírito Santo de Deus, a ensinar a minha filha a tua palavra. Me ensina a fazer com que ela aprenda do Senhor. Essa foi a oração que a avó da Fanny fez para ensinar ela, porque Fanny desejava muito. Sabe o que ela queria ser? Ela queria ser marinheira. Já imaginou? Viajar pelos mares, nos navios. Aí ela se esqueceu que ela não enxergava, né? Mas ela tinha desejos, tinha sonhos, né? Olha que coisa maravilhosa. E sabe o que isso me remete? A um versículo que a Fanny achava muito bonito, que está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha só, crianças. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só que coisa bonita, né? Esse desejo da Fanny querer ser marinheira, de querer aprender mais e mais, porque ela era uma menina muito inteligente. Ela dizia para a prima dela: ah, eu sou muito inteligente, eu sou muito esperta. Eu ouço coisas, barulhos que nem você consegue ouvir.
Aí a Paula, é mesmo, Fanny, você realmente é muito inteligente, muito esperta, você vai conseguir. Pois é. E nós, crianças, nós temos que aprender com a Fanny. Não importa se a gente não enxerga, se a gente não consegue, se a gente tem algum probleminha físico, mas nós temos que aprender a viver pela fé. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que é um versículo que nos dá um grande ensinamento, né? Aí, crianças, a mãe da Fanny, ela trabalhava muito, 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 muito mesmo. E ela sempre chegava muito tarde, mas sempre ia ver a sua filhinha lá na cama, né? Dar um beijinho dela de boa noite. E sabe o que a mãe da Fanny falou? Que não queria que a Fanny sofresse nessa vida por ela ser cega, né? Então que ela ia fazer de tudo mesmo, para que a Fanny voltasse a enxergar. Então, como ela trabalhava muito, ela juntou um dinheiro e foi para a cidade, lá para o centro de Nova York, e levou a Fanny em outro médico, para que ele pudesse examinar a Fanny. E o médico, que era o Dr. Mott, examinou a Fanny, olhou assim. Mas ele falou assim: infelizmente, senhora Crosby, a Fanny não vai mais poder enxergar. Aí a Fanny ficou um pouco entristecida, aí elas voltaram para casa. Aí descobriram que a avó da Fanny estava muito dodói. Estava muito dodói. E a Fanny foi visitar a vovó. E a avó da Fanny falou assim: Fanny, me faça uma promessa. A vovó está muito dodói, ela não vai se recuperar, ela vai para o céu. Mas, por favor, Fanny, não esqueça Jesus. Não esqueça Jesus. Continue seguindo Jesus, guardando a palavra de fé, vivendo pela fé, Fanny. Não fique triste. Saiba que tudo aquilo que não pode ser curado pode ser suportado. Olha que palavra de fé bonita, né? E que ela continuasse, né, ouvindo, lembrando de tudo que ela aprendeu. Porque a avó da Fanny, crianças, ela começou, lembra da oração que ela tinha feito ao Espírito Santo de Deus? Pois é. E o Espírito Santo de Deus ensinou a avó da Fanny que todo dia a avó dela lia trechos da Bíblia, versículos da Bíblia. E a Fanny começou a decorar aqueles versículos e ela conseguiu decorar o livro de Salmos, o livro de Ruth e o livro de Provérbios. Ela guardava tudo na mente dela. Olha que coisa grandiosa. É ou não é o poder de Deus sobre a vida da Fanny? E a Fanny falou assim: tá certo, vovó, eu prometo. Ela disse: me prometa que nós vamos nos encontrar novamente lá no céu. E a Fanny sem entender muito bem, mas ela disse: tá certo, vovó, a gente se encontrará. Pois é. Aí a Fanny voltou para casa e sabe o que foi que a mãe dela descobriu? Que existia um instituto de cegos na cidade de Nova York. Quando Fanny tinha 14 anos, a mãe dela decidiu levar ela para esse instituto, onde ela ia aprender a se desenvolver, né? Ter mais conhecimento, e ela iria aprender a ler, mas ela iria aprender a ler não como a gente, né? Que se enxerga, ela ia aprender a ler na forma de braille, aprender matemática, português, filosofia e também aprender a tocar alguns instrumentos musicais. E a Fanny, crianças, ela ficou uma criança muito inteligente, viu? Ficou uma moça muito inteligente. A matéria que ela menos gostava era a matemática. E o braille, ela tinha muita dificuldade de aprender o braille. Mas mesmo assim, crianças, a capacidade de Fanny decorar as coisas era incrível, era algo impressionante. E de aprender as coisas, ela tinha muita facilidade de aprender as coisas. Mas sabe por quê também? Porque ela gostava, ela amava o que ela fazia.
Então ela aprendeu a tocar violão, tocar órgão. Olha que coisa linda! Pois é, a Fanny se tornou uma moça muito inteligente, porque, ó, ela estudava muito mesmo, né? Ela ia atrás do que ela queria. E ela foi crescendo, crescendo, e ela acabou esquecendo daqueles ensinamentos da vovó, né? Mas olha só, a história da Fanny me conta que ela gostava muito de uma frutinha chamada melancia. Vocês sabem o que é a melancia, né? Aquela grandona. E ela gostava muito da melancia. E ela tinha uma amiguinha do quarto, que era a Beth, a amiga do quarto dela, né? Aí um dia ela soube que iriam se desfazer de uma horta de melancias que tinha lá no instituto. E ela foi lá atrás para ver se catava alguma melancia. Chegando lá, o homem já tinha colocado várias melancias em cima de uma carroça. E ela falou assim: podemos ajudar o senhor? Se o senhor quiser descansar um pouco, a gente vai ficar olhando as melancias pro senhor. Aí ele falou assim: então tá certo. Aí deixou elas duas lá, né? Só a Fanny que não enxergava, mas a outra amiguinha, ela conseguia enxergar, ela enxergava. Então ele deixou a Fanny lá cuidando das melancias. E sabe foi que a Fanny fez? Crianças, quando elas perceberam que o homem foi embora, a Fanny carregou a melancia. E quando ela estava bem longe com a melancia, junto com a amiga dela, começou a cortar a melancia, ela lembrou de um versículo da Bíblia que a avó dela falou para ela. Lá no livro, na Bíblia que fala sobre os 10 mandamentos, que dizia assim: não furtarás, não roubarás. Eita, ela lembrou disso. Então ela percebeu que o que ela fez era errado. Ela enganou, mentiu e ainda roubou crianças. Aí, mas mesmo assim, ela pensou e ficou por ali. Quando de repente ela soube que o diretor estava chamando ela diretamente no escritório para conversar com ela. Mas sabe por que a Fanny teve esse impulso? Lembra que ela começou a ficar muito inteligente e as pessoas começaram a elogiar ela de tudo que era forma. Então, ó, ela começou a ficar muito orgulhosa. Deu passagem para o orgulho. O narizinho, ó, começou a ficar empinado. Começou a se sentir melhor e maior que as outras. Ai, não pode. Porque tudo que Fanny era também devido ao Espírito Santo de Deus. E ela estava se esquecendo. Lembra, a Fanny, ela foi ensinada na lei do Senhor, mas ela ainda não tinha aceitado Jesus. Pois é. Então, quando o diretor chamou ela diretamente lá no escritório dele, ela achava que ela ia receber mais e mais elogios. Mas foi ao contrário. O diretor chamou a atenção dela, que o que ela estava fazendo, de querer ser mais que os outros, era errado. Que tudo o que ela era devido a Deus, ao Espírito Santo de Deus na vida dela. E ela ficou surpresa com aquilo que o diretor falou para ela. Pois é. Crianças, Deus fez tudo com perfeição. Sabe o que me lembra? Um versículo da Bíblia que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. A Fanny, um dia, quando conversava com a sua avó, ela perguntou: vovó, o que é injustiça? E a avó respondeu: injustiça, Fanny, é pecado. Pois é. E a Fanny, e o pecado é o orgulho, você querer ser mais que os outros. Pois é. Nós gostamos de ser elogiados, mas o elogio, criança, a gente não pode querer ser mais que ninguém, tá bom? Nós temos que ser gratos por tudo que Deus nos concede. Aleluias. E um dia, a Fanny recebeu um convite para viajar.
E ela conheceu essa senhora aqui, ó. E esse rapazinho aqui, ele também iria estudar no mesmo instituto que a Fanny estudava. A Fanny cresceu e de aluna ela se tornou professora do instituto. Nossa, ela gostava muito do que ela fazia, crianças. E essa senhora falou assim: olha, o meu filho Van vai estudar lá. Ele toca órgão e eu gostaria que você ajudasse a ele, né? No estudo da escola, ensinasse a ele, mostrasse para ele o local, né? Para que ele viesse conhecer o instituto, a escola onde ele ia estudar. Mas ela nem imaginava do plano que Deus tinha na vida dela. Esse rapazinho aqui está incluído, viu? Vocês vão ver essa continuação lá na frente. Mas a Fanny, criança, continuava com aquele orgulho, querer ser mais que os outros. E ela descobriu um dia que algumas pessoas importantes iriam visitar o instituto. E ela queria ser reconhecida por essas pessoas de fora, né? Os outros estrangeiros. E sabe o que foi que ela fez? Ela sentou-se numa cadeira e foi fingir que estava fazendo tricô. E de repente ela deixou a bola de tricô, quando ela sentiu que alguém se aproximava, deixou que a bola de tricô caísse no chão. Olha só. Aí aquele senhor se aproximou dela, já sabia quem era a Fanny e foi conversar com ela. Pois é. E aí o papo, a conversa foi muito longe. E ele ficou muito admirado com a Fanny. E a Fanny, crianças, ela recebeu uma proposta de viajar, sabe para onde? Para recitar suas poesias no Congresso. Ela ia falar para todos os senadores e deputados aquelas poesias que tanto ela fazia e que ficava aqui, ó, guardadinha na memória. Algumas conseguiram ser escritas com a ajuda de alguns amigos da escola, dos professores, né? E as pessoas se admiravam das poesias e dos poemas que ela fazia. Tinha pessoas até que choravam, né, com aquelas palavras que ela recitava e aplaudiam ela muito, muito, muito. E ela foi crescendo o orgulho, né, se achando, né, a última bolachinha do pacote. Mas espere aí. Aí, crianças, a história da Fanny nos fala também que teve uma época que o estado de Nova York foi acometido de uma doença muito grave, chamada cólera. Pois é. E muitas pessoas começaram a ir embora, né, para fugir dessa doença. Mas a Fanny, ó, ela não foi embora, não. Ela permaneceu ali naquele lugar. E ela se tornou uma enfermeira voluntária. E ela cuidava de muitas crianças, pois é. E ela recitava as suas poesias com grande alegria, mas ainda não tinha aceitado a Jesus. Mas ela falava, né? Porque ela lembrava das coisas que a avó dela falava, que a avó dela ensinou a ela. Mas ela foi uma grande voluntária e Deus não deixou que ela ficasse doente, viu? Aí, um certo dia, o pastor de uma igreja convidou ela para ir ao culto, para que ela pudesse ouvir a palavra do Senhor. E sabe o que ela fez? Ela recusou. Depois que o pastor foi embora, falou: por que eu fui recusar de ir à igreja? Mas teve outra oportunidade, outro convite e ela foi, crianças. E quando ela chegou na igreja, nossa, que ela começou a ouvir aqueles hinos, que começou a ouvir a palavra, ela se alegrou tanto, 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 que ela aceitou a Jesus. Ela aceitou a Jesus de todo o coração. E a partir desse momento, crianças, o Espírito Santo de Deus foi começando a trabalhar no coração da Fanny. E a Fanny, ó, foi tendo mais liberdade. Ela começou a trabalhar na obra missionária da igreja. Ela começou a contar a história para as crianças. E as crianças gostavam muito, viu? E Deus usou Fanny ali mesmo,
na cidade onde ela morava. Ela não precisou viajar para outros lugares. Mas Fanny, ela foi muito abençoada. O orgulho que ela tinha, ó, foi deixado para trás, porque ela percebeu que ela estava errada, que aquilo era um pecado e que tudo que ela era devido ao Espírito Santo de Deus. Deus que estava no controle de tudo, né? A cegueira dela era um grande dom que Deus tinha dado a ela, né? Que ela fazia aquelas poesias e aquelas poesias tocavam as pessoas. E pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus e eram transformadas. Olha que coisa linda. As crianças amavam a Fanny, amavam ouvir as histórias da Fanny. Pois é, elas chamavam a Fanny para brincar direto. Pois é. E lembra daquele garotinho Van? Pois é, ele era cego também. E um dia ele chegou para Fanny e falou: Fanny, eu gosto muito de você. Você aceitaria casar comigo? Mas aí você vai ter que, se você aceitar, você vai ter que se acostumar a conviver com um cego. Aí ela falou: mas Van, eu também gosto muito de você. Mas você também vai ter que aprender a conviver com a cega. Os dois eram cegos e não sabiam, crianças. Mas aí eles se casaram. E o Van, ele tocava órgão. E sabe o que foi que ele fez? Disse: Fanny, eu vou transformar as suas poesias em música. Olha que coisa linda. E eles casaram e o Van começou a transformar as poesias de Fanny em músicas. Eles tiveram um filhinho, mas infelizmente, crianças, o filhinho faleceu. Jesus